Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Irã Coelho das Neves, Maria Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Jerônimo, representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, José Edo Camilo. Presente ainda o senhor auditor Leandro Lobo. Em discussão, ata número 3 da sessão ordinária, realizada no dia 9 de março de 2016. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves. Senhor presidente, apenas para sugerir uma pequena correção, penso que é erro de digitalização, mas ainda assim merece ser corrigida. Na página 24, na segunda linha, trocar a palavra PAC por a palavra PEC. Aparentemente, a diferença é pequena, mas não é, em função da diferença de assunto tratado na sessão. Então, peço para fazer essa correção na pauta. No demais, eu acompanho integralmente. Peço que a secretária das sessões, por gentileza, faça a devida correção sugerida pelo eminente conselheiro Irã Coelho das Neves. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada com a correção sugerida pelo conselheiro Irã. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Determina a retirada de pauta por ex-ofício dos processos do excelentíssimo senhor conselheiro Gerson Domingos, que, por motivo de tratamento de saúde, não pôde estar presente hoje. Processo sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor auditor Leandro Lobo, senhores servidores, processos da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, listados na pauta de julgamento para esta sessão, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e respectivos votos. Senhor presidente, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes. Iniciando pelo processo de prestação de contas anual de governo, trata-se do processo de número 5.047/2012, referente à prestação de contas anual de governo do município de Guia Lopes da Laguna, exercício financeiro de 2011, e tendo como titular o senhor Giacomo D'Agostin. Eu emito o parecer prévio favorável à aprovação. Porém, com ressalva, recomendando ao atual prefeito municipal de Guia Lopes da Laguna que observe as normas regulamentares deste tribunal, no sentido de que as prestações de contas vindouras sejam encaminhadas devidamente instruídas com todos os documentos exigidos no Manual de Remessa de Informações. A seguir, temos dois processos. São eles 3.804/2014, prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério de Mundo Novo, exercício financeiro 2013, titular senhor Humberto Carlos Ramos Amaduti, e 7.196/2014, prestação de contas de gestão da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, exercício financeiro de 2013, titular senhor André Luiz Godoy Lopes. Nesses dois processos, declaro como regulares as prestações de contas. A seguir, temos dois processos. São eles 6.717, contrato número 16, do município de Sidrolândia, titular senhor Dalto Fiuza, descumprimento de decisão, e 20.746, contrato número 116, do município de Sidrolândia, também tendo como titular senhor Dalto Fiuza e também por descumprimento de decisão. Aplico multa ao senhor Ari Basso, atual prefeito municipal, nos valores de 100 UFEMs pela sua omissão ao não cobrar nem ajuizar a ação de execução da dívida do senhor Dalto Fiuza, e 50 UFEMs pelo não atendimento do objeto da intimação. Assinalo que os valores de R$ 2.000 e R$ 3.137,80 relativos às dívidas do senhor Dalto Fiuza
em decorrência das impugnações de despesas, deverão ser executados e ressarcidos ao erário municipal. Assim sendo, determino ao atual prefeito municipal de Sidrolândia, senhor Ari Basso, que efetive o ajuizamento da ação de execução da dívida do senhor Daldo Fiuza, a fim de obter o ressarcimento ao erário do município no valor da despesa impugnada. E comunique o fato a este tribunal, juntando à sua comunicação as cópias dos documentos comprobatórios do ajuizamento. Em todos os processos aqui relatados, senhor presidente, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar nº 160, bem como do regimento interno do Tribunal de Contas. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Osmar Jerônimo. Acompanhe o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representando o Ministério Público de Contas, para a apresentação dos seus pareceres. Colegiado plenário, ratificamos os pareceres dados em cada um dos processos mencionados. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador-geral de contas, doutor José Aido Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor auditor Leandro, cumprimento ainda o doutor André Scaffin, assessor jurídico da Câmara Municipal de Campo Grande, que está nos visitando. Senhores funcionários, nosso primeiro processo, senhor presidente, é de número 6.150 de 2013, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Inocência, relativo ao exercício de 2012, tendo como gestor o senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos. O voto acolhe os pareceres exarados pelos órgãos de apoio e pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que o processo receba a seguinte decisão. Pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares, pela quitação do gestor, senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 19.398/2012, relativo ao recurso ordinário interposto em face da decisão simples número 6.009/2014, tendo como recorrente a senhora Ledir Barcelos de Souza, ex-prefeito do município de Santa Rita do Pardo. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o julgamento da seguinte forma. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por quanto presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo na íntegra a respeitável decisão singular recorrida, uma vez que as razões recursais forem insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável e, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 17.497/2012 e 17.501 de 2012, nos quais foram apreciados os recursos ordinários interpostos pela senhora Ledir Barcelos de Souza, em face, respectivamente, das decisões singulares números 5.397/2014 e 4.765/2014. Processo número 18.329/2013, que trata da inspeção ordinária número 76/2013, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Três Lagoas, abrangendo os atos e fatos praticados pela senhora Eliane Cristina Figueiredo Brilhante, no período examinado de janeiro a dezembro de 2012. O voto acolhe a manifestação do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e propõe ao egrégio plenário a seguinte decisão. Pela irregularidade e ilegalidade dos atos consignados no subitem B do item 5 do relatório da inspeção, em face da prática de atos contrários ao princípio licitatório representado pela indevida fragmentação, buscando a dispensa de licitação do objeto pretendido, em afronta ao disposto no artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Lei Federal 8666 de 93, cuja obrigação alcança tão somente a gestora do Fundo Municipal de Saúde e ordenadora de despesa, nominada nesses autos. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMES, sob a responsabilidade da senhora Eliane Cristina Figueiredo Brilhante, por infração à norma legal, representada pelas práticas de atos de gestão afrontosos aos princípios licitatórios, concedendo o prazo regimental para promover o recolhimento em favor do FUNTEC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial.
e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, processo número 11.492/2015, de responsabilidade da Secretária de Estado de Administração e Desburocratização, no qual foram apreciados os embargos de declaração oposta em face do acordo número 710 de 2015, pela empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Limitada. O voto acompanha e concorda com o parecer ministerial, no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pelo conhecimento dos referidos embargos de declaração e, no mérito, pela rejeição integral das razões apresentadas pela embargante, mantendo-se inalteradas em todos os termos as disposições do acordo recorrido e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão dos relatórios, voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Marisa Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Aprovados ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Marisa Serrano, os quais estão relacionados a identificar na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta nobre conselheira relatora, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustre conselheiro, ao tempo que cumprimentamos o doutor André Scaff, que nos honra com a sua presença, nós ratificamos os pareceres exarados nos processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano. São os pareceres. Com a palavra, a eminente conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor Leandro Lobo, nosso auditor, doutor Scaff, seja bem-vindo, servidores. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes: 59.262 de 2011 e 59.263 também de 2011, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã. São recursos ordinários. O recorrente é o ex-prefeito Oscar Luiz Pereira Brandão. As deliberações recorridas é a 2/447 de 2012 e 2/448 de 2012. Por todo exposto nos autos, formulo meu voto. Pelo conhecimento dos recursos, uma vez que foram observados os pressupostos legais e regimentais de admissibilidade, e, no mérito, reconheço a coisa julgada, ocorrida no processo TC 4.703 de 2010, e determino a anulação das decisões recorridas com a consequente extinção dos processos. Eu determino à Secretaria das Sessões que retifique o item 2 do voto, fazendo constar na forma como aqui foi lido. Processo 3.402, de 2015, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Gonçalves Trindade, orçamento programa de 2015. Acolhendo a análise do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs ao prefeito municipal pelas irregularidades apontadas nos autos e pelo apensamento ao balanço geral do exercício financeiro. Processo 252, de 2013, da Prefeitura Municipal de Amambai, responsável Dirceu Luiz Lanzarini, orçamento programa de 2013. Eu acolho a análise do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa equivalente a 50 UFERMs ao ex-prefeito municipal em razão da irregularidade apontada no orçamento do programa e pelo apensamento ao balanço geral do exercício financeiro. Processo 753, de 2013, da Prefeitura Municipal de Itacuru, responsável Cláudio Rocha Barcelos, orçamento programa de 2013. Eu acolho a análise do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa equivalente a 53 UFERMs ao prefeito municipal, sendo 50 UFERMs em razão das irregularidades apontadas no orçamento do programa e 3 UFERMs pela remessa intempestiva de documentos e pelo apensamento ao balanço geral do exercício financeiro. Senhor presidente, de todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas a FUTC no prazo regimental e o resultado desses julgamentos serão devidamente comunicados às autoridades responsáveis. Então, meus votos, senhor. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com a relatora. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho a relatora. Ronaldo Chadid. Com a relatora. Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Aprovado, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do eminente conselheiro Ronaldo Chadid, dos quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Consulta ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representando o Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, processo da relatoria do conselheiro Ronaldo, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres.
Com a palavra, o eminente conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e respectivos votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor, doutor André Scaff, que nos honra com a presença, servidores desta Corte de Contas. Os processos a cargo da minha relatoria são os seguintes: 5.996/2015, trata-se da consulta formulada pela Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, MS Gás, representada por seu diretor-presidente, senhor Rudel Espíndola Trindade Júnior, tendo como objeto o posicionamento desta Corte de Contas quanto à razoabilidade e legalidade da manutenção da exigência de certidão negativa de violação dos direitos do consumidor, expedida pelo PROCON de Mato Grosso do Sul, como condição de habilitação dos procedimentos licitatórios cujo valor exceda a 50 UFERMES, em conformidade com a previsão do parágrafo 2º da lei, aliás, do artigo 1º da Lei Estadual 3.041, de 2005. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto. Primeiro, pelo não conhecimento da presente consulta, uma vez que foi formulada em desacordo com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 3 a 5, do regimento interno deste tribunal. Segundo, pela remessa ao consulente de cópia do parecer C, número 7/2004, que envolve a matéria em questão, nos termos do artigo 137, parágrafo 1º, inciso 2A, do regimento interno deste Tribunal de Contas. Processo 119.285/2012. Trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, ex-diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, em face da decisão simples 3.927/2014, que aplicou multa regimental no valor correspondente a 20 UFERMES pelo atraso na remessa de documentos. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso, porque presente os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se inteiro teor da decisão recorrida. O mesmo voto para os próximos dois processos, são eles: 16.874, de 2012, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, ex-diretor do DETRAN, em face da decisão simples, número 667, de 2013, que aplicou multa regimental no valor correspondente a 20 UFERMES pelo atraso na remessa de documentos, e processo 9.289/2014, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Arseno Atas Júnior, prefeito do município de Glória de Dourados, em face da decisão singular número 5.360/2014, que aplicou multa regimental no valor correspondente a 8 UFERMES pelo atraso na remessa de documentos. Processo 15.514/2013. Trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor Manuel dos Santos Viais, prefeito municipal de Caracol, em face da decisão singular número 5.724, de 2014, que declarou a irregularidade e a ilegalidade do contrato administrativo número 165/2013 e aplicou multa regimental recorrente em valor correspondente a 50 UFERMES. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso, em razão da satisfação de seus pressupostos de admissibilidade, no mérito, pelo seu provimento, acolhendo-se os fundamentos fáticos, documentais e legais para declarar a legalidade do contrato administrativo número 165/2013. Processo 5.572/2015. Trata-se do pedido de revisão interposto pelo senhor Adão Pedro Arantes, ex-prefeito municipal de Rochedo, em face do acordo número 528/2013, proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas nos autos 13.547/2013, que, acolhendo em parte o parecer do Ministério Público de Contas e por unanimidade dos votos, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora recorrente, reformando o item 2 da decisão simples 334/2012,
para reconhecer a regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira do contrato administrativo 36/2009, mantendo a multa de 40 UFERMES, aplicada ao requerente em virtude do não encaminhamento de documentos obrigatórios. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão, porque presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pela sua improcedência, mantendo-se em todos os termos o Acórdão 528/2013. Processo 3.540/2015. Trata-se do termo de transferência do cargo de presidente da Câmara Municipal de Rochedo, do ordenador de despesas, senhor Arino Jorge Fernandes de Almeida, sucedido, para o senhor Agnei Alves da Conceição, sucessor. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência de cargo em apreço e pelo apensamento ao balanço geral do respectivo exercício financeiro. O mesmo voto para os próximos dois processos, 2.626/2015, referente ao termo de transferência de cargo da Câmara Municipal de Coxim, em virtude da posse do cargo de presidente pelo vereador Adilson Ferreira do Lago, em 3 de janeiro de 2015, que sucedeu a vereadora Marilene de Fátima Gasperim, que exerceu o cargo desde 1º de janeiro de 2013. Processo 2225/2015, referente ao termo de transferência de cargo de diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, em virtude da posse da senhora Elizabeth Félix da Silva Carvalho, sucessora, em 3 de dezembro de 2014, sucedendo o senhor Jean Saliba. Em todos os processos com aplicação de multas pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do eminente conselheiro relator. Em discussão, os relatórios e votos. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com o relator. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Antes de passar a leitura dos processos para o eminente conselheiro Osmar Jerônimo, eu quero aqui registrar a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Bonito, senhor Amir Pérez Trindade, e da sua chefe de gabinete, Aline Ximenes, e também agradecer, reiterar os agradecimentos já feitos ao senhor doutor André Scaff, que é chefe de gabinete da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Obrigado pela presença dos senhores. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Consulta ao eminente conselheiro relator, se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Colhendo o plenário, processos da relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, cujos pareceres nós vamos ratificar integralmente nessa oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, Osmar Domingos Jerônimo, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor. Iniciando pelo processo número 13.049 do ano de 2013, que é referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor José Carlos Barbosa, em face da decisão simples número 426 do ano de 2012, proferida pela primeira Câmara desse Tribunal de Contas, que declarou regular e legal, com ressalva à execução financeira do contrato de obra número 146 do ano de 2008, haja vista a intempestividade da remessa dos primeiros e segundo termos aditivos,
bem como recomendou aos ordenadores de despesas o aperfeiçoamento no sistema de controle com visitas ao cumprimento dos prazos regimentais. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a decisão recorrida, a fim de excluir a ressalva constante no item 1, para declarar legal e regular a execução financeira do contrato de obra número 146 do ano de 2008 e o item 2. Para o processo 10.864 do ano de 2013, que é referente ao pedido de revisão interposto pelo senhor Nelson Ribeiro em face da decisão simples número 228 do ano de 2011, proferido pela primeira Câmara deste Tribunal de Contas, que declarou regular e ilegal a licitação e a formalização do contrato 2009, bem como irregular e ilegal a sua execução, impugnou a importância de R$ 20.327,24 e apelou o requerente com multa regimental no valor correspondente a 100 UFERMs. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e procedência do presente pedido de revisão, rescindindo a decisão simples da primeira Câmara número 228 de 2011 e proferindo pela decisão como finalidade declarar legal e regular a licitação e a formalização e o teor do contrato número 2009 e a sua execução financeira, bem como que ilegal e irregular os termos aditivos número 1 de 2009 e o número 2 de 2009, em razão da ausência dos comprovantes das respectivas publicações, apelando o requerente com multa regimental no valor correspondente a 20 UFERMs e concedendo-lhe o prazo de 60 dias para comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva, e recomendar aos ordenadores de despesas do órgão para que observe com maior rigor quanto à publicação dos atos administrativos e a remessa dos documentos obrigatórios a este tribunal. Para o processo 11.543 de 2013, relatório de auditoria número 40 de 2013, realizado na Prefeitura Municipal de Douradina, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2012, tendo como responsável o senhor Darcy Freire. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade e irregularidade dos atos praticados pelo responsável acima nominado na gestão da Prefeitura Municipal de Douradina, no período de janeiro a dezembro de 2012, pela aplicação de multa no valor correspondente a 100 UFERMs ao senhor Darcy Freire, em razão de não remessa dos contratos a este tribunal, da ausência da formalização da ordem do início dos serviços, do não recolhimento de ART aos processos de obra e da ausência de formalização dos termos de recebimento provisório e definitivo, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva, pela determinação ao atual responsável pelo órgão para que encaminhe a esta Corte de Contas, se ainda não o fez, os contratos administrativos números 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 39, 42, 43 e contrato, todos do ano de 2012, e ao contrato de obra número 35 de 2012, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para o cumprimento, sob pena de aplicação de medidas regimentais cabíveis. E para o processo 18.594 do ano 2013, relatório da auditoria número 64 de 2013, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde de Glória de Dourados, compreendendo do período de janeiro a dezembro do ano de 2012, tendo como responsável o senhor Arsênio Atas Júnior. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade e irregularidade dos atos praticados pelo responsável acima nominado na gestão do Fundo Municipal de Saúde de Glória de Dourados, no período de janeiro a dezembro de 2012, pela impugnação da importância de R$ 425,64, que deverá ser ressarcida ao erário municipal devidamente atualizada, de responsabilidade do senhor Arsênio Atas Júnior, referente ao pagamento da infração de trânsito cometida pelo servidor sem devido desconto na folha, pela aplicação de multa no valor correspondente a 20 UFERMs ao senhor Arsênio Atas Júnior por infringência ao artigo 37 da Constituição Federal, pela concessão do prazo de 60 dias para o senhor Arsênio Atas Júnior, que comprove nos atos o recolhimento da importância impugnada ao erário municipal e da multa aplicada em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva.
Nos processos acima citados, senhor presidente, as partes interessadas serão intimadas do resultado deste julgamento. São os meus votos, senhor. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanhe o relator. Conselheiro Irlan Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheiro Marisa Serrano. relator. Conselheiro Osmar Jerônimo. Conselheiro Ronaldo Chadilha. Com o relator. O senhor já manifestou. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, conselheira e representando o Ministério Público de Contas para breves comunicações. Conselheiro Osmar Jerônimo. Comunicar que na data de hoje, nós comemoramos o Dia Nacional do Ouvidor e dizer que aqui na nossa casa nós temos 2 canais abertos para que os munícipes e a população possa falar conosco, fazer reclamos e denúncias, que é o nosso site e o Disque Ouvidoria, que ambos os 2 são gratuitos. E dizer que, nesse momento, nós estamos trabalhando junto ao TI para que possamos pôr em prática o nosso programa para que as pessoas que ou denunciem ou façam sugestões possam acompanhar os processos com mais próximo, né? com mais transparência, inclusive, até para que se saiba em que setor os processos se encontram dentro do nosso tribunal. Era isso que eu tinha a dizer. Como a conselheira Marisa hoje vai abrir mão de dar seu recado, né? Eu quero cumprimentar e parabenizar o conselheiro Osmar Jerônimo, que é o nosso ouvidor, dizer que a nossa gestão está muito satisfeita e feliz pelo belo trabalho que Vossa Excelência, com a sua equipe, tem feito na ouvidoria, realmente aprimorando e ampliando os canais de conversação com a sociedade, que é um papel importante que esse tribunal cumpre, né, dando espaço para que a sociedade se interaja conosco. E quero declarar, antes de encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações. Quero comunicar que, no dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. Nosso Tribunal de Contas fará uma campanha que estimulará o servidor a consumir a água de forma cada vez mais sustentável. Cada servidor vai ganhar um squeeze, que será o mascote da campanha. Com o uso do squeeze, promoveremos por ano uma economia de 1.200 copos descartáveis. Isso já está sendo feito em várias instituições. Esse hábito saudável poderá gerar uma economia de R$19 mil por ano e evitar o descarte de 1 milhão de copos usados. Olha só, imagina, senhor, a gente nem faz conta e, quando começa a fazer, a gente assusta. Usados. Esse é mais um compromisso da nossa gestão com a sustentabilidade e a qualidade de vida das gerações futuras. Então, eu quero comunicar e informar aos colegas que essa é uma pequena medida que a nossa equipe técnica, nossas áreas afins, fizeram o estudo, chegaram a essa conclusão. E nós vamos implementar aqui, dando uma demonstração, e transformando num gesto para a gente poder realmente começarmos a mostrar para a sociedade, nas pequenas coisas também, que a gente pode mudar muitas coisas com pequenos gestos, a começar pelo exemplo que nós temos que dar. Eu quero, então, declarar encerrada a fase das comunicações diversas e, nada mais havendo a tratar, quero encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.